Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula dessa semana de 26 a 30 de outubro nós vamos trabalhar transformações geométricas, simetria de reflexão, rotação, translação e reflexão deslizante. Então, vamos lá. O que é simetria? A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. A simetria matemática, por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se correspondam ponto a ponto. Nesse contexto, o objeto se move, mas as distâncias, ângulos, tamanhos e formas são preservadas por simetrias. Existem 4 tipos de simetrias em um plano: reflexão, translação, rotação e reflexão com deslizamento, ou reflexão deslizante. No campo estético, a simetria é responsável por proporcionar harmonia a uma imagem e, consequentemente, a sua beleza. Quanto mais simétrico for um objeto ou figura, mais bela tende a ser considerada. Então, simetria é quando a gente trabalha uma figura e a sua imagem idêntica, seja no mesmo plano, tá? E ela mantém a sua... Quando a gente fala em simetria, e a gente fala de uma imagem simétrica a outra, ela mantém as distâncias entre uma e outra, os ângulos não são modificados, os tamanhos não são modificados, as formas não são modificadas, o que muda é a posição que ela se encontra, tá? À esquerda ou à direita, enfim, uma imagem refletida, que a gente vai ver que é uma simetria de reflexão, uma imagem que só se deslocou, que é a simetria de translação, uma imagem em que ela gira em torno de um próprio eixo, que é a simetria de rotação, tem também a simetria de reflexão com deslizamento, que é aquela que reflete, tá? É só a imagem refletida, porém ela sofre um deslizamento também. Ao mesmo tempo que ela tem a simetria de reflexão, ela tem a simetria de translação. Então eu coloquei aqui 4 imagens para vocês, tá? Ó, a primeira imagem, o escudo do São Paulo, refletido, a partir tem um eixo aqui no meio, esse eixo verde, essa linha verde a gente chama de eixo de reflexão, né? Já vou explicar a simetria de reflexão para vocês. Nós temos aqui uma outra figura, um outro escudo do São Paulo, onde ele deslizou para baixo, o escudo que sofreu uma rotação, e o escudo que foi para um outro lado do eixo, né? Refletindo e ainda sofrendo uma translação. A gente vai explicar um por um aqui, ok? Então vamos lá. Simetria de reflexão ou simetria axial. Axial significa eixo, tá? Porque tem um eixo de reflexão. Então vamos lá. A reflexão ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo, como por exemplo, temos uma forma refletida no espelho. Então nós temos aqui, ó, imaginar que isso aqui seja um espelho, o eixo. Então essa linha vermelha é o nosso eixo, tá? É o nosso eixo da reflexão. Então, reparem que a imagem que está aqui do lado, ela está se refletindo. Então, ó, na reflexão, a imagem fica invertida mesmo, tá? Então, parece que ela está invertida, que a direita vira esquerda, que a esquerda vira direita. É como se a gente se olhasse no espelho e nossa imagem refletida, nada mais é, no espelho a gente sofre uma simetria de reflexão, porque a nossa imagem é reflexiva invertida, tá? É refletida inversamente, tá bom? Então, como exemplo aqui para vocês, ó, olha no plano cartesiano, nós temos essa imagem, uma letra E, tá? Reparem que a simetria de reflexão, ela coloca, através de um eixo, a imagem do outro lado refletida ao contrário, né? O reflexo é invertido, ou seja, ela não vai ficar, o E está virado do lado correto e aqui ele está invertido. Ele não vai ficar virado corretamente desse lado e o reflexo do mesmo lado também. Não, o reflexo tem que ser invertido. E reparem que, o que quer dizer a simetria de reflexão? Que a distância de todos os pontos em relação à simetria, ao eixo da simetria, tem que ser a mesma. Por exemplo, esse ponto K. Ele está, ó, se vocês olharem, 2 quadradinhos do eixo. Então, esse aqui também vai estar 2 quadradinhos do eixo. O ponto H, 2, 3 do eixo. O H', 1,
2, 3. O ponto E, aqui, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. O ponto E', 1, 2, 3, 4. Então, cada ponto, toda a imagem e todos os pontos que ela possui se encontram na mesma distância do eixo de reflexão. Por isso aqui também, ó, a mesma distância que se encontra o escudo desse lado aqui de São Paulo se encontra do outro lado em relação ao eixo. A imagem não diminui, não aumenta, ela mantém os mesmos formatos, os mesmos ângulos, mas a única coisa que acontece na reflexão é que ela fica invertida. Aqui parece que não, porque em cima, olhando só as estrelinhas, os títulos, parecem que não. Porém, se olhar aqui, ó, SPFC, ele está invertido, ó, CFPS, tá? Está invertido. O preto mais próximo do eixo, o triângulo preto mais próximo do eixo, o triângulo vermelho da original mais distante do eixo, o vermelho mais distante do eixo. Então ela fica refletida de maneira inversa, tá? Ela inverte, o reflexo é invertido. Isso é uma simetria de reflexão. Repare aqui também, ó, o azul está embaixo, está mais distante, o verde está mais próximo. Ele está refletindo aqui em cima do nosso eixo, ok? Então é isso, a simetria de reflexão, a imagem muda através de um eixo, a gente vai ter sempre um eixo na simetria de reflexão, onde ela é refletida do outro lado, ok? Seja para cima, seja aqui para baixo, no quadrante aqui embaixo, enfim. Mas é através de um eixo que ela vai ser refletida. Simetria de translação. A translação é o termo usado para mover formas, sendo necessária duas especificações, a direção e a magnitude, que pode ser medida em alguma unidade de comprimento. Tá? A magnitude, então, é a medida. Tá? A direção é para que lado, se é o sentido, direita, esquerda e tal. Magnitude é quanto ela vai correr, tá? Tantos centímetros, tantos metros. Daí a direção é para a esquerda, para a direita, ok? Magnitude é a medida e a direção é o sentido aí. Então vamos supor aqui, ó. Por exemplo, essa imagem. Repara que diferente da outra, ela só está seguindo, ó. Ela só está se movimentando, ela não está refletindo. Ou seja, o lado azul continua aqui, ó, na parte de baixo. O lado verde continua na parte de cima e não está refletindo, porque isso aqui não é simetria de reflexão, é só translação, ela está se movimentando. Nesse exemplo aqui, ó, o que eu coloquei para vocês? Uma imagem. Tá? Quando eu fiz isso aqui no aplicativo do GeoGebra, na ferramenta GeoGebra, para a gente fazer a translação de uma imagem, a gente precisa desenhá-la e depois fazer uma seta que indique para onde eu quero, esse vetor aqui, ó, o vetor U. Essa seta que a gente chama de vetor no aplicativo, ele indica para onde eu quero que ela corra. Reparem que ó, o ponto D e o vetor. O que eu queria que acontecesse nessa imagem? Que ela fosse para baixo, em quantas quantidades de quadrados? Ela fosse para baixo, se movimentando apenas um quadradinho na vertical, estava aqui, veio até aqui o pontinho final, ó. Então ela só andou um quadradinho na horizontal, perdão, e na vertical eu queria que movesse quanto? Até onde foi essa seta? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na vertical, esse ponto, até chegar nesse ponto, desceu 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E na horizontal, daqui para cá, porque parou aqui o ponto, então do início dela até o final, é uma unidade só. Então cada ponto dessa figura na translação, ela vai andar 5 unidades para baixo e uma para a direita. Foi o que aconteceu aqui. Ó. 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 até acabar e uma para a direita. Repare o ponto D. Vamos contar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Parou aqui. Mas tem uma para a direita. Uma para a direita. Ponto A. 1, 2, 3, 4, 5. Pararia aqui se fosse só para baixo, mas foi uma para a direita. O ponto B. 1, 2, 3, 4, 5. Pararia aqui, mas tem uma para a direita. Então, a translação ela tem que seguir o sentido e a direção, no caso, e a magnitude. Quantas unidades correu, quantos metros, quantos quilômetros que vai se distanciar de cada ponto. Então, precisa das direções aí. Tá? Então, essa imagem ela não se modificou, ela continua sendo do mesmo tamanho, os ângulos são os mesmos, porém, ela sofreu um movimento para a direita em uma unidade e para baixo em 5 unidades. Se vocês contarem cada ponto, vai dar 5 para baixo e uma para a direita. Aí eu marquei o C. O ponto D, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, pararia aqui,
e uma para a direita, parou aqui. Então todos os pontos sofreram os mesmos movimentos, o movimento de translação aí, tá certo? E eu coloquei novamente o escudinho aqui de São Paulo, pequenininho para a gente ver, e essa setinha indica que ele sofreu uma translação para baixo, né? Então reparem que a imagem desceu um pouco e foi um pouco para a direita. Então, para baixo e um pouco para a direita. Esse é o movimento de translação, ok? Simetria de rotação. A rotação é o giro de uma forma ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A distância ao centro de rotação se mantém constante e a medida do giro é chamada de ângulo de rotação. Então colocamos aqui um ponto de rotação e consideramos tantos graus aí para ele rodar. Então, a partir desse ponto de translação, de rotação aqui, a imagem rodou em volta dela, mantendo sempre a mesma distância. Aonde ela parou, a ponta dela em relação ao centro tem que ser a mesma distância do ponto onde era original aqui. Tá? Aqui nós temos outra. Aqui embaixo, ela girou em torno do próprio eixo, e gira em torno do próprio eixo. Tá bom? Reparem quando tiver dois aqui, girou em torno do próprio eixo, que é o pontinho, e girou em torno do próprio eixo e completou a figura. Aqui mesma coisa, quando eu fiz esse movimento, essa simetria de rotação no GeoGebra, no aplicativo que eu tenho, eu coloquei a figura original aqui em cima, um ponto de rotação, né, que é o ângulo de rotação, e eu pedi assim, no aplicativo, eu coloquei 1 grau que ela girasse. Eu coloquei assim, na primeira rotação, que é essa daqui, eu realizei o quê? Um giro de 60 graus e eu coloquei sentido horário. Sentido horário é como o ponteiro do relógio anda, para lá. Então eu coloquei, eu quero que gire na ferramenta lá, na ferramenta do GeoGebra, 60 graus no sentido horário. Então essa figura original, ela rodou 60 graus em relação ao ponto aqui, no sentido horário. Já a rotação 2, eu coloquei 60 graus no sentido anti-horário. Então, em cima desse ponto, a distância que está aqui para cá é a mesma distância daqui para cá, e ele rodou 60 graus no sentido anti-horário. Então a rotação ela gira em torno de um ponto chamado ângulo de rotação. E aqui eu coloquei só para simular uma imagem, né? O escudo de São Paulo girando, tá? Por exemplo, 90 graus aqui. Ele estava de pé, 90 graus, ficou deitado no sentido anti-horário também aqui. Ok? E simetria de reflexão deslizante. A reflexão deslizante resulta na translação e reflexão onde os mesmos elementos são necessários: eixo, direção e magnitude. Como a gente está trabalhando reflexão e o deslizante aí vem da translação que ele sofre, então a gente está trabalhando reflexo, né? Então precisa do eixo da reflexão, e também estamos trabalhando a translação, que precisa da direção e magnitude. O que aconteceu aqui? Essa imagem que está aqui, reparem que ela virou ao contrário. Por quê? Ela está se refletindo. Então, quando ela vira, ela troca, fica em sentido... Quando a imagem fica no sentido contrário, as letras, enfim. Reparem que ela não seguiu apenas subindo. Ela inverteu a sua imagem, porque ela está se refletindo. Só que se fosse só reflexo, ela teria que subir reto e se refletir aqui na frente dela. Mas isso aqui é uma simetria de reflexão deslizante. Além de refletir do outro lado do eixo, por exemplo, ela faria um reflexo aqui. Porém, como é deslizante, ela chegou a refletir aqui, mas ao mesmo tempo ela deslizou para a direita. O que aconteceu então? Ela já foi direto, refletiu deslizando. Então ela refletiu aqui, refletiu do outro lado, mas o reflexo apenas seria aqui. Porém, além de ter o reflexo, que vira a imagem ao contrário, ela tem a translação. Então ela refletiu aqui, mas foi para cá, veio para a direita, se moveu para a direita, tá? Então ela sofreu uma translação também. Mesma coisa aqui, essa imagem F, ela refletiu, olha o eixo amarelo vai aparecer. Ela refletiu em relação ao eixo e depois ela se deslocou, tá? Sofreu uma translação e voltou para o outro lado, mas voltou refletida, mesmo voltando para o outro lado. Então ela sofreu reflexão e translação, que a gente chama as duas juntas a gente chama de reflexão deslizante, ok? Na imagem que eu fiz a letra F, eu coloquei o quê? Primeiro, eu fiz uma reflexão dela. Se fosse apenas reflexão, esse ponto J pararia aqui, 1, 2, pararia aqui.
Porém, além de fazer a reflexão, onde o f ficaria aqui em cima, eu coloquei esse vetor, que indica que eu quero uma translação para baixo, ó, em linha reta. Em quantas unidades? 1, 2, 3. Então, ela sofreu a reflexão, mas quando chegou aqui, eu coloquei esse vetor que falava: faça uma translação de 3 unidades. Quando chegou aqui, eu fiz 1, 2, 3. E o J veio para aqui. Ok? Então, ele sofreu a reflexão. Por que ele sofreu? Por que a gente sabe que ele sofreu reflexão? Porque o F está virado ao contrário. Tá? É o reflexo do F, não é o F isso aqui. Isso é o reflexo dessa letra F, dessa imagem. Porque está invertida. Então, se está invertida, é um reflexo. Tá? Mantém a mesma distância do eixo, porém sofreu uma translação para baixo aqui, ó, de 3 unidades. Então, ela desceu aqui, ó, se movimentou em 3 unidades. Tá bom? Então, ficou uma simetria de reflexão deslizante. Mesma coisa aqui no quadrinho, esse escudo do São Paulo. Ele refletiu, porque dá para reparar que as letras estão invertidas. Então, ele fez uma reflexão, né? Refletiu do outro lado e sofreu uma translação para baixo, né? Então, ele, além de refletir, ele desceu, tá certo? Então, aqui tivemos uma simetria de reflexão deslizante. Tem o eixo da simetria, né? O reflexo, ó. O eixo é o nosso espelho, onde ela vai refletir. E depois sofreu uma translação aí para baixo, ok? E agora exercícios, tá, gente? Vocês vão fazer o seguinte. No exercício 1, anotar em cada figura se a simetria é reflexão, translação, rotação ou reflexão deslizante. Vocês vão olhar a imagem, tem os eixos, algumas só tem a setinha. Vocês vão escrever embaixo para mim qual foi o tipo de translação que ela sofreu, ok? Escreve do ladinho da imagem qual é o tipo de reflexão. Aqui a mesma coisa. Tem essas bailarinas aqui, bailarinas que fala dança, bailarina, né? Dançando, e vocês vão dizer para mim o que ela sofreu, tá? Se é translação. Eu não coloquei o eixo, mas se vocês repararem que a imagem é invertida, aonde ela foi invertida, ela sofreu reflexão, tá bom? Não coloquei para ela não ficar tão óbvio, porque a única que tem eixo é a reflexão. Então eu não coloquei, mas vocês vão olhar a imagem. Se ela estiver em sentido contrário à imagem da sua original, é porque sofreu reflexão, tá bom? Então deem uma olhadinha aí para mim e coloquem também o exercício 1. No exercício 2, dado o plano abaixo com as imagens de um trapézio e um paralelogramo, faça o que se pede. No terceiro quadrante, letra A, no terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto, terceiro, represente o trapézio do segundo quadrante através da simetria de reflexão. Eu quero que vocês reflitam isso aqui, ok? Reflexão, não é translação, não é rotação, reflexão. Refletir ele aqui embaixo, tá bom? Considera a distância, esse é o nosso eixo, né? O espelho seria esse eixo aqui, vocês vão colocar aqui. Não precisa colocar a palavra trapézio. Se é reflexão, ficaria ao contrário, né? Mas não precisa pôr, ok? A palavrinha trapézio ao contrário, é só a figura. Eu anotei o nome das figuras dentro para vocês reconhecerem quem é o trapézio e quem é o paralelogramo, mas a palavra não precisa refletir, tá bom? Só a figura. B. No quarto quadrante, que é esse, represente o paralelogramo através de uma translação de 7 unidades para baixo. Vocês vão refletir isso aqui, perdão, refletir não. Vocês vão movimentar através de uma simetria de translação essa imagem para o quarto quadrante, 7 unidades para baixo. Não falou que tem que ir para a direita nem para a esquerda, é só para baixo. Pega cada ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Põe um pontinho aqui, vai ser esse aqui. Depois esse, segue em linha reta, conta 7, vai dar mais ou menos por aqui, e assim por diante. Então vocês vão fazer essas duas simetrias aqui para mim, A e B. E o 3, bem simples, brincadeira de criança aí, complete as imagens abaixo utilizando a simetria da reflexão. Completar o desenho exatamente como está, tá bom? Então vocês vão completar o desenho aqui, ó, o ladinho do leão. Esse aqui ocupa só um quadradinho, então vocês vão fazer essa pontinha vindo até aqui, um quadradinho. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aí vocês vão pegar 1, 2, 3, vai vir aqui. A outra cabecinha, a outra partinha aqui, desce aqui. E assim por diante, tá bom? Considerando as figuras aí. Tente fazer o que vocês conseguirem aí, tá? Fazendo a simetria de reflexão, ok?
Por enquanto é isso então, roteiro semanal são esses 3 exercícios do material, não tem exercício no livro, tá bom? Ó, a gente não possui exercício no livro, o que vocês vão fazer no livro para mim é só leitura complementar, tá bom? Então não vou ter, os únicos exercícios para resolver são os que estão presentes nesse material, tá certo? Leitura complementar sobre esse assunto, 190 e 192 do livro didático, não precisa fazer os exercícios do livro. Esse site é de onde eu tirei as imagens, as figuras, tá? É a nossa referência aí. E o conceito de onde eu tirei também. E não precisa copiar as questões, é só responder, tá bom? O link da nossa videoaula que eu estou fazendo agora vai ficar aqui para vocês. Observação, como sempre, né, gente? Os alunos que estiverem no Google Classroom devem entregar as atividades lá no Google até o dia 4 de novembro, na plataforma citada, ou seja, no Google Classroom até o meio-dia. E os alunos que retiram material na escola precisam resolver em folha separada, com nome, número e série, e o nome do professor, e devolver na escola também no dia 4, até o meio-dia, das 8 ao meio-dia, tá certo? Então, por enquanto é isso. Fiquem com Deus, boa aula, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.